E todos esses escândalos que surgem no Brasil fizeram o país cair em um ranking de percepção da corrupção mundial. E não foi uma queda qualquer, não, mas a maior entre todas as nações. O escândalo de corrupção da Petrobras mereceu destaque especial no relatório da ONG Transparência Internacional no ranking de corrupção. A mensagem atribuída ao Brasil diz que políticos recebem propinas de empresas em troca de contratos públicos e que já são mais de 2 bilhões de dólares envolvidos em subornos, propinas e lavagem de dinheiro. O relatório ainda diz que é a população que sofre consequência disso tudo, lembrando que a economia do país está em recessão e dezenas de milhares de pessoas estão perdendo empregos. O ranking é liderado pela Dinamarca, que registrou 91 pontos em um índice que vai de 0 a 100, sendo que quanto maior a nota, maior a transparência do país. Finlândia e Suécia, outros 2 países nórdicos, completam a lista dos 3 primeiros. Nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos ficou na 16ª posição com 76 pontos. O país da América do Sul melhor colocado é o Uruguai, na 21ª colocação com 74 pontos. O Brasil só aparece na 76ª posição, com 38 pontos, ao lado de Bósnia, Burkina Faso, Índia, Tailândia, Tunísia e Zâmbia. Dos 168 países onde a pesquisa foi feita, os piores são a Somália e a Coreia do Norte, com 8 pontos. Segundo os pesquisadores, os países que aparecem nas primeiras colocações do ranking, como a Dinamarca, apresentam características comuns. Entre elas estão a liberdade de imprensa, o acesso à informação sobre orçamentos, que permite que a população saiba de onde procede o dinheiro e como ele é gasto, além de altos níveis de integridade entre as pessoas que ocupam cargos públicos. Aqui dentro do estúdio, estou recebendo o Suad Nasser. Suad, muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Suad, esse ranking da Transparência Internacional, a gente viu que o Brasil não está bem nesse ranking. Agora, essa falta de transparência, a falta de percepção de transparência do Brasil no cenário internacional, isso de alguma forma faz aumentar a preocupação com relação ao futuro do país? Por exemplo, a possibilidade de sair da crise? Olha, é a percepção da população com relação à seriedade ou não, né, a corrupção no país. Aí você percebe que é uma questão muito interna, é um relacionamento entre a população, o povo desse país e o governo, né? Então, lógico que ter esse selo de corrupto não é nada bom, e principalmente onde a maioria dos países melhoraram nesse ranking, só o Brasil que caiu assim vertiginosamente, né? Despencou. Então, é mais uma relação entre a população e o país, no caso. Qual é a percepção que o brasileiro tem da corrupção? Será que ele tem noção que a liberdade de imprensa não existe totalmente porque ela está sendo cerceada? Será que ele percebe para onde está indo esse dinheiro todo, esse gasto público? Será que ele percebe quem são os governantes e o que eles fazem? É difícil você abranger toda essa população, porque a população brasileira, infelizmente, não teve capacitação nem qualificação educacional para poder perceber isso, para ter essa percepção. Parte muito da educação. Então, vai do investimento que esse mesmo governo faz para com a sua população, cuidando da educação, para que ele perceba ou não futuramente o que esse governo está fazendo. E aí, então, eu te jogo outra pergunta, porque no topo do ranking a gente tem Dinamarca, Finlândia e Suécia, países nórdicos. Tem alguma explicação para que esses 3 países ocupem a liderança e não é de hoje? Tem sim. É muito interessante. A educação realmente foi a ligação. Tem um nível fabuloso lá, né? Para você ter uma ideia, eles trabalham, é uma democracia, né? Onde é o reinado da Dinamarca, né? O reino da Dinamarca, a rainha é a Margarida II e você tem um primeiro-ministro e um parlamento. Só que eles têm o capitalismo, também existe, lógico, né? Os empresários e todo o mercado tem um valor primordial, porém também existe o socialismo. Essa mesma população tem uma educação
qualificada e se interessa pelo que o governo faz. Então, eu acho que o que falta hoje no Brasil, o que sobra na Dinamarca e falta no Brasil, é uma população mais interessada para onde vai ser o dinheiro dos impostos, como é utilizado e quem está administrando. Falta interesse da população para melhorar o país. Falta educação para que ele tenha esse interesse. Tá certo, mas fica parecendo que é uma coisa que depende da outra. Exatamente. A impressão é que as duas coisas tinham que acontecer ao mesmo tempo. Exatamente.